se aparecesse para você em uma redação o seguinte tema a ser abordado: o racismo ambiental em debate no Brasil? Afinal de contas, o que é o racismo ambiental? Quem sofre com esta questão? Quais são as consequências disto? E tendo em vista que em uma redação dissertativa argumentativa eu tenho que levantar uma discussão, apresentar ali pontos de vistas dentro dos meus desenvolvimentos, eu preciso fazer um levantamento de problemas por meio de repertórios e depois aprofundar em relação a esses assuntos. Mas vamos lá. Em relação ao racismo ambiental, quando nós falamos sobre isso, estamos falando justamente na desigualdade da exposição a riscos ambientais. E quem sofre com isso? As minorias. Sim, por exemplo, pessoas que vivem em zonas periféricas, pessoas que vivem em regiões ribeirinhas. Estamos falando aí também das minorias étnicas, ou seja, comunidades pobres e marginalizadas acabam sofrendo com essa questão. E como consequência sofrem com a falta de saneamento básico, com a poluição, com desastres ambientais e acarreta justamente em quê? Na degradação da qualidade de vida, no agravamento das desigualdades sociais e econômicas. E é importante que para esse assunto vocês saibam ali a lei da Constituição, no artigo 125, que menciona: um meio ambiente preservado é direito de todos e de responsabilidade do Estado e da sociedade. Construo aí a minha tese mencionando que, todavia, esse direito não está sendo preservado. E eu posso levantar também a seguinte argumentação, a seguinte problemática, de que locais em que existem ali mais pagamentos de impostos, em que eles são mais preservados, ou seja, que há um retorno maior, não sofrem tanto com essa questão do racismo ambiental, porque existem mais investimentos ali. Então vejam aí como fica pungente a questão da desigualdade, do egoísmo humano, a questão da invisibilidade, ou seja, uma questão que acaba aí sendo negligenciada e com isso uma parcela da população acaba sofrendo com este tipo de problema. Um dos repertórios ali que eu posso mencionar e que é importante que vocês anotem e prestem atenção. Por quê? Porque um repertório eu posso utilizar para uma outra temática também, para uma outra vertente em relação ao meio ambiente ou até mesmo para um outro tema de uma outra redação, desde que eu consiga fazer os ajustes necessários, linkar um tema com o outro e fazer aí as analogias e as semelhanças necessárias. Primeiro repertório. Há um autor, Ignácio de Loyola Brandão, que em 1981 escreveu um livro, Não Verás País Nenhum, que mostra justamente ali uma distopia, uma destruição, uma megalópole, que ele dá o nome de São Paulo e que está ali em ruínas. E as pessoas vivem em condições precárias. E ele mostra no decorrer do livro justamente a questão da desigualdade social, da degradação ambiental, mostrando também ali, podendo fazer uma analogia em relação ao racismo ambiental, tendo em vista que pessoas que ficaram ali mais invisibilizadas não tiveram ali esses recursos e foram vítimas desses problemas. Um outro livro aí que eu posso também utilizar como repertório é de um autor francês chamado Maurice Druon, que escreveu O Menino do Dedo Verde. Esse garoto, embora seja uma obra aí fantasiosa, uma obra metafórica, mostra que ele tem um polegar verde e que tudo que ele toca faz florescer, tudo que ele toca floresce. Então mostra aí justamente a questão que o homem deveria ter com o meio ambiente. Ao invés de destruí-lo, preservá-lo. Então percebam aí que uma obra fantasiosa também pode ser colocada justamente aí em relação a esse assunto. E um outro livro escrito em 1890, de Aloysio de Azevedo, chamado O Cortiço, que mostra ali várias pessoas dentro de um cortiço, dentro de um local em que falta saneamento básico, em que faltam as condições necessárias para que o homem sobreviva, mostra também essa questão da desigualdade, que fica bem em evidência. Então, fiquem atentos em relação aos temas de redação, em relação aos repertórios e lembrem-se que esses repertórios podem também ser utilizados em outros temas de redação, logicamente, desde que eles tenham aí semelhanças entre si.
Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Fiquem de olho na estrutura da redação. Até a próxima.